Então, enquanto nós cumprimentamos uns aos outros, podemos tomar os nossos lugares. Hoje é um dia especial, é um dia de celebração, é o último domingo do ano. Hoje é o último domingo do ano. Não sei se já aqueles de nós que estamos mais distraídos e que não sabíamos, mas hoje é o último domingo do ano. Então, o último domingo do ano é sempre um momento de reflexão para alguns, é sempre um momento de fazer balanços, de fazer rescaldos, de fazer, enfim, de perceber, avaliar, perceber o que é que pode acontecer no próximo ano melhor, o que é que não correu tão bem, o que é que poderia, quais são os novos objetivos que podemos ter no próximo ano que aí vem. Então é sempre um momento diferente, é sempre um momento especial. Mas eu acho que nós, em vez de avaliarmos apenas os resultados do novo ano, do ano que passou, aliás, em vez de avaliarmos os resultados daquilo que fizemos bem e aquilo que não fizemos bem, nós deveríamos avaliar os resultados, mas em primeiro lugar avaliar o nosso coração. Avaliar como é que nós chegamos até aqui. Como é que nós estamos, quem nós somos em Deus. O que é que isso quer dizer, nós sermos em Deus? Quem nós somos perante Deus, perante aquilo que Deus quer, a sua vontade, a sua palavra, o plano de Deus para a nossa vida, aquilo que nós temos vivido ou não. Há muitas pessoas e muitas organizações que vão fazer planos e vão estabelecer visão, vão estabelecer objetivos, vão estabelecer, olha, nós estamos aqui, mas nós em 2026 queremos chegar ali. Nós também temos os nossos objetivos como igreja. 2026 vai ser um ano interessante. Vai ser um ano de arriscar, vai ser um ano de sonhar, vai ser um ano de nós procurarmos cumprir ainda mais aquilo que Deus nos tem permitido ser como igreja até aqui. A igreja não é minha, não é de ninguém em particular, a igreja é do Senhor, mas enquanto Ele nos permitir nós sermos participantes desta comunidade local que é a CCLX, o que nós queremos é cumprir a sua vontade para a CCLX em 2026. Então nós temos que arriscar mais, temos que ser mais ousados no próximo ano. Quem não quiser ser mais ousado vai ter que transformar a sua mentalidade e ser mais ousado também connosco, está bem? Não tem escolha, está bem? É assim meio um decreto, ok? Então nós temos os nossos planos, mas de nada vale se nós não entrarmos neste novo ano com o coração certo. Se nós não entrarmos neste novo ano com a postura certa. Então eu gostaria de falar convosco duas coisas muito importantes, que é aquilo que nós vamos trabalhar hoje, e se Deus quiser vai ser algo que vai permitir nós entrarmos, quer a nível pessoal, quer como igreja, quer nas nossas outras organizações, entrarmos melhor no próximo ano que se avizinha. Então eu quero falar sobre honra que reconhece e sobre gratidão que transforma. Digam comigo, honra que reconhece. Não, digam como deve ser. Honra que reconhece. Gratidão que transforma. Eu vou-vos revelar algo, é profético, é profundo, sobre como lidar com o frio, está bem? A melhor maneira é tirar o casaco, deixar o corpo esfriar à superfície. Porque a pessoa fica no início fica desconfortável, mas depois, passado um tempo, há um equilíbrio térmico que ajuda a pessoa a passar melhor essa fase. Por isso, eu estou bem. E quero que vocês estejam bem comigo também. Então, quero ler convosco algo que está em Lucas, no capítulo 17, no versículo 11. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Ele é Jesus. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, enquanto eles iam, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou.
Então é sobre isto que nós vamos falar. Esta é a nossa base para hoje. Muitos de nós conhecemos esta história. Haviam 10 pessoas que estavam doentes, eles tinham lepra. Lepra é uma doença muito violenta, é uma doença que basicamente apodrece partes do nosso corpo, começa pelas extremidades do corpo e que se vê. É algo que ataca a pele, é visível, não dá para esconder, não dá não é algo que nós estamos doentes, mas as pessoas perguntam-nos se está tudo bem e nós dizemos que está tudo bem e elas nem sonham que nós estamos doentes. Não dá para fazer isso quando se tem lepra. Estas pessoas, elas padeciam desta doença e nós já lemos o que aconteceu. Eles rogaram a Jesus por ajuda, por socorro, eles pediram alguma coisa a Jesus e Jesus dá-lhe uma ordem: vão se mostrar aos sacerdotes, vão para o templo, vão lá, e quando eles estavam no caminho há um milagre. Eles são os 10 curados, eles são os 10 transformados na sua necessidade, eles recebem os 10 a mesma resposta, mas há só um que volta para trás. Há só um que tem uma atitude diferente. Os outros 9 seguiram a sua vida, mas há só um que faz o que os outros não fizeram. E eu já disse, este final do ano, ele é um tempo de balanço, é um tempo de nós fazermos avaliações, de percebermos o que é que aconteceu melhor, pior, o que é que pode ser melhor no próximo ano, mas nós precisamos de começar pelo nosso coração. Se nós não começarmos pelo nosso coração, nós estamos a avaliar quantidades. Estamos a avaliar quantidades de coisas. Conseguimos alcançar isto, consegui fazer devocional todas as semanas, agora tenho que conseguir todos os dias, consegui fazer todos os dias, agora tenho que fazer um devocional mais profundo, consegui fazer um devocional mais profundo, agora tenho que ser o pastor da igreja e substituir os pastores da CCLX em 2026. É um objetivo, está tudo certo. Mas tudo isso pode ser feito com o coração no sítio errado. Nós precisamos ter o coração no sítio certo e para isso nós precisamos de aprender a sermos pessoas gratas. Nós precisamos de aprender a honrar aquilo que Deus nos fez e aquilo que Ele permitiu que acontecesse nas nossas vidas para nós estarmos aqui hoje. Se nós estamos aqui hoje e podemos estar aqui a falar e a celebrar este momento, há alguma coisa Deus fez por nós que nos trouxe até este lugar. De nada vale avaliar resultados sem avaliar o coração. E de nada vale se no nosso coração não houver honra e gratidão. Porquê? Porque honra e gratidão não são apenas emoções. Há pessoas que acham que são emoções apenas, que são coisas que eu sinto assim de repente e eu reajo ao que eu estou a sentir de repente. Não é isto. São respostas espirituais conscientes. É possível nós sermos pessoas disciplinadas a ser gratas. É possível nós sermos pessoas disciplinadas a honrarmos uns aos outros. É possível nós praticarmos isso. Não só é possível, é devido, faz-nos bem e faz bem aos outros também. Então, se nós queremos ser pessoas saudáveis, se queremos ser uma igreja saudável, nós precisamos de saber reconhecer bem. Precisamos de saber reconhecer bem aquilo que o Senhor faz. Precisamos saber reconhecer bem as coisas boas que nos acontecem. Este é o primeiro ponto. Que o reconhecimento tem que existir e tem que ser reconhecimento com sinceridade. Digam comigo, sinceridade. Há alturas em que nós reconhecemos coisas de forma politicamente correta. Ou seja, é suposto, não tem a ver com o que estamos a sentir ou não estamos a sentir. É suposto, se alguém nos deseja um bom dia, na nossa cultura, assim de boa educação, boas maneiras mínimas, nós dizemos também bom dia de volta. Há pessoas que vão ficar muito ofendidas se nós não respondermos de volta. Não é porque elas acordaram a pensar em nós e pensaram, eu tenho que receber um bom dia do Joel. Tem que ser ele. Ele tem que dizer bom dia com aquele sorriso que só ele tem. Não é isso. Tem a ver com... Há códigos sociais que têm que ser cumpridos. E eu vou cumprir a minha parte e tu vais cumprir a tua parte. Se eu te digo bom dia, tu dizes-me bom dia também. Quando as pessoas não dizem bom dia, eu sei que aqui ninguém faz isso. São pessoas de outras igrejas que fazem isso, que ficam ofendidas e depois arranjam um amigo para dizer, já viste? Esta pessoa não diz bom dia. Pessoa antipática. Precisa de Jesus na sua vida. Não cumpre as normas sociais. Isso é uma coisa. Outra coisa é haver sinceridade. Nós realmente olharmos para alguém e procurarmos uma sinceridade no nosso coração, dizer, eu vou desejar um bom dia a alguém. Eu vou abençoar a vida de alguém. Dizer, olha, eu desejo-te um ótimo dia. Há um irmão aqui, uns irmãos aqui, eu não vou dizer quem eles são, mas eles estão aqui. Eles respondem de manhã às pessoas, ou no início de uma conversa, desejo-te um ótimo dia.
Se a pessoa não fala, a pessoa escreve: eu te desejo um ótimo dia, ponto de exclamação. E eu fico a pensar, tanta frase tão grande para dizer bom dia. Mas não, mas isso sou eu a pensar na minha carnalidade. Porquê? Porque a pessoa está a tentar fazer algo consciente. Eu desejo que o teu dia corra bem. Eu desejo o melhor para ti hoje. E chama-se procurarmos ter sinceridade, fazermos coisas com sinceridade. Então nós na gratidão podemos também ser gratos, podemos dizer obrigado, mas às vezes é só uma norma social. Quando nós reconhecemos algo, precisamos de o fazer com verdade, precisamos de o fazer com sinceridade. Aquele leproso que voltou atrás e que foi se prostrar aos pés de Jesus, ele viu o que lhe tinha acontecido, ele percebeu o que lhe tinha acontecido, e porque ele viu alguma coisa, ele reconheceu: espera aí, algo mudou em mim. Ele viu e ele entendeu. Muitas vezes há coisas que nos acontecem, mas nós não conseguimos ver porque nós estamos cegos para essa realidade. Nós não conseguimos ver porque nós estamos distraídos, demasiados distraídos com muita coisa. Há pessoas que gostam de nós e que nos tratam bem e que se importam connosco, mas nós estamos demasiado distraídos para pensar nisso. Então nós não nos lembramos dessas pessoas, nós nos lembramos da outra pessoa que não gosta de nós, da outra pessoa que não se importa connosco. Alguém nos manda mensagem a desejar Feliz Natal e nós só conseguimos pensar nas pessoas que não nos mandaram mensagem. Alguém nos visita e nós só conseguimos pensar na pessoa que não nos visitou. Porquê? Porque às vezes nós temos dificuldade de reconhecer aquilo que está a acontecer, dificuldade de reconhecer aquilo que Deus está a fazer e dificuldade em reconhecer as pessoas que Deus está a usar para fazer algo na nossa vida. Nós decidimos às vezes que tem que ser a pessoa XYZ a agir na nossa vida, a fazer alguma coisa por nós, mas como Deus vai usar às vezes outra pessoa, nós se não estivermos concentrados, se estivermos distraídos, nós vamos ficar com mais dificuldade e mais frustrados com o facto daquela pessoa que nós decidimos não ter sido a pessoa que nos ajudou, não ter sido a pessoa que está próxima de nós, não ter sido a pessoa que foi amiga no momento da aflição, mas sim a outra pessoa que foi usada e que fez tudo o que nós precisávamos, mas porque nós estamos distraídos, nós não somos capazes de reconhecer. As pessoas que Deus está a usar continuamente e que esteve a usar este ano para nos ajudar, as pessoas chatas que Ele trouxe para nos mandar mensagem. Há pessoas que são chatas. Elas mandam mensagem e nós não respondemos, damos ghost. Hoje em dia diz ghost. Depois elas mandam uma segunda mensagem por cima. Olha, eu reparei que tu não respondeste. Claro que reparaste que eu não respondi. Eu não respondi, isto é óbvio. Mas está tudo bem. Nós damos o segundo ghost. E a pessoa encontra-nos no domingo. E em vez da pessoa ficar chateada connosco, ela vem nos abraçar. Dizer: olha, tenho andado à tua procura, o que é que se passa? Pessoas chatas. Nós queríamos os fixes, mas Deus só nos manda os chatos. Nós precisamos de aprender a reconhecer aquilo que Deus tem feito e quem Ele tem utilizado. Sabem, o que nós não reconhecemos está fadado a ser esquecido. O que não é reconhecido vai morrer, vai desaparecer. E muitas vezes, porque nós não praticamos esta disciplina de nós reconhecermos as coisas, elas desaparecem. Elas não desaparecem realmente, elas desaparecem da nossa atenção, do nosso coração. Elas deixam de ser relevantes, tornam-se banais. E há muitas coisas, muitas pessoas, muitos tempos, muitas palavras, muitas correções, muitas intercessões, pessoas que oram por nós, que nós não sabemos reconhecer. E porque nós não sabemos reconhecer, elas vão desaparecer. Estas coisas vão desaparecer da nossa história, vão desaparecer da nossa realidade, não vão permanecer, nós não vamos falar sobre isso. Porquê? Porque nós não reconhecemos muitas vezes. Então nós precisamos de aprender a reconhecer. Será que há alguém por reconhecer na nossa vida este ano, esta semana? Será que há alguma coisa por reconhecer, a dizer: olha, isto mudou em mim. Eu preciso de parar, eu preciso de voltar atrás e saber reconhecer com sinceridade que realmente foi por causa disto que a minha vida ficou um pouco melhor, ou foi por causa desta pessoa. Se há pessoas que estão aqui e que têm sido usadas por Deus, será que nós fomos capazes de as reconhecer como deve ser? Quem não reconhece, não agradece. E quem não agradece, não honra.
E muitas vezes nós fazemos um desserviço a nós mesmos, porque nós somos rápidos a honrar pessoas que nunca vão fazer parte da nossa vida. Somos rápidos a honrar gente com quem nós nunca vamos ter mesa. Pessoas com quem nós nunca vamos sentar. Não é porque elas são más pessoas, elas estão longe de nós. E nós estamos longe delas. E as pessoas que estão sempre connosco, as pessoas estão sempre connosco, todos os dias. No dia bom, no dia mau, no dia mais ou menos. As pessoas que não se afastam por causa das nossas loucuras. Muitas vezes são os últimos da fila do reconhecimento. Isso não está certo. Isso não é bom. Não é bom nós termos uma relação com as pessoas e com Deus assim também. Alguns nós temos esta relação com Deus. É uma vergonha que nós nos lembremos apenas de agradecer a Deus porque alguém nos diz para nós agradecermos a Deus. Se nós cremos em Deus, isso é uma vergonha. Para quem não crê em Deus, é coerente. A pessoa não acredita em Deus. A pessoa não tem essa revelação. Ela não tem essa revelação. Ela não vai ter vontade de agradecer a uma coisa que para ela não existe. Mas para quem tem fé em Deus, quem diz que é crente e não para reconhecer a Deus, o que nós estamos a dizer às pessoas à nossa volta é: tu não precisas de reconhecer Deus na tua vida. O que nós estamos a dizer, por exemplo, aos nossos filhos é: tu não precisas de reconhecer Deus, tu não precisas de ser grato. Não precisas, Ele existe, serve para nós orarmos antes do almoço e antes de deitar, mas pronto, não precisas de mais nada, está bom assim. E nós precisamos de aprender a reconhecer bem por nós e pelos outros também, servirmos de exemplo uns para os outros nisto. Então nós precisamos de reconhecer com sinceridade, com verdade, não normalizar aquilo que Deus faz de diferente da nossa vida. Mas isso deve nos levar a respondermos com gratidão, a termos respostas de gratidão. Sabem, a gratidão, ela não é apenas uma coisa abstrata, ela se manifesta, ela revela-se em ações. Ela manifesta-se naquilo que nós fazemos. Porque eu sou uma pessoa grata em certas coisas ou a certas pessoas, isso determina certas decisões que eu tomo na minha vida. Aquele leproso que foi curado como os outros e que viu que alguma coisa aconteceu, ele reconhece, mas ele não apenas reconhece na sua cabeça, no seu intelecto, não tem apenas uma revelação interior, dizer: o Senhor mudou a minha vida. Ele tem uma revelação que faz com que ele se mova, que faz com que alguma coisa mude. Ele se moveu, ele não ficou no mesmo sítio, ele não foi a mesma pessoa. Ele moveu-se de várias maneiras, de 3 maneiras pelo menos. Uma delas é ele moveu os pés. Ele voltou atrás no caminho. Ele já estava adiantado num caminho até certo ponto e ele volta atrás, ele para e pensa: eu vou recuar, eu vou para trás, eu vou voltar lá atrás. Ele moveu os seus pés. Quantas vezes é que nós voltamos atrás? Só para nós assinalarmos alguma coisa. Nós precisamos de aprender a voltar atrás. Filhos, eu também sou filho. Nós precisamos de aprender a voltar atrás e fazer alguns caminhos de volta e dizer assim: olha, aquele momento foi importante para mim. Eu hoje consigo perceber isso. Aquilo que os meus pais fizeram foi importante para mim. Aquilo que as figuras paternais da minha vida fizeram foi importante para a minha formação. O homem que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, é por causa daquilo também. Precisamos voltar atrás, não apenas ter essa revelação, mas voltar atrás é importante. Para quem ficou lá atrás, é importante as pessoas saberem isso. É muito importante as pessoas saberem isso. Aquele dia em que nós nos chateamos e que tu não recuaste e disseste: olha, eu não quero saber se a nossa amizade vai acabar aqui. Isto não é verdade. Isso não é assim. Tu não estás bem. Tu tens de ganhar juízo. Aquilo foi importante. Tu tinhas razão. Voltar atrás. Quantas vezes nós percebemos coisas, mas nós não voltamos atrás? Ele moveu a sua voz também. Ele não voltou atrás e olhou para Jesus e verteu uma lágrima apenas. Isso seria bonito.
Não, ele clamou também em alta voz. Da mesma maneira que ele levantou a voz com os outros para pedir cura, para pedir um milagre, e quando nós estamos em necessidade nós levantamos a voz e nós falamos e nós gritamos, ele voltou atrás do momento de gratidão e ele levantou a voz novamente, a reconhecer na mesma medida, a engrandecer a Deus na pessoa de Jesus por aquilo que tinha acontecido na sua vida. E muitas vezes nós levantamos a voz quando estamos chateados, nós levantamos a voz quando estamos enfurecidos com ou sem razão, nós levantamos a voz quando estamos indignados, nós levantamos a voz para exigir ou para pedir alguma coisa, nós levantamos a voz para orar ao Senhor e a pedir algo, mas quando recebemos, depois nós seguimos de mansinhos, seguimos de fininho. Olha, já tenho o que eu quero, eu agora vou em frente, vou seguir a minha vida. Já não levantamos mais a voz. E nós precisamos de aprender com este homem que foi curado, a movermos também a nossa voz, a entoarmos coisas de reconhecimento, de gratidão. Que as nossas palavras, se nós as vamos usar, elas sirvam para reconhecer quem merece nas nossas vidas e não só para nós dizermos coisas e opiniões que também podem ter a sua importância, mas que às vezes não são tão fundamentais assim na nossa vida. Nós vamos ter eleições daqui a pouco, daqui a umas semanas. Vamos ter eleições presidenciais em Portugal. Vamos eleger o próximo presidente. E as pessoas falam sobre isso. E dizem, aquele não. Aquele é muito não sei quê. Aquele é muito grande. Aquele é muito pequeno. Aquele é muito inteligente. O outro não. Aquele grita muito. O outro é muito mudo. O outro não sei quê. O outro é mais bonito. A barba de um não sei quê, etc. E nós dizemos essas coisas e faz parte. E é importante, a pessoa que for eleita vai ter uma responsabilidade importante na nossa vida. Mas é estranho, se nós temos tanta coisa assim para dizer sobre 8 pessoas que muitos de nós nem conhecemos. Elas todas queriam me conhecer, mas eu ainda não tive tempo para sentar com elas. Temos tanta coisa assim para dizer e gastamos 40 minutos à mesa a falar dessas coisas, etc. E não levantamos a nossa voz, às vezes, para falar das pessoas que estão lá na mesa também. E de como elas são importantes para nós. E o que é que nós queremos alcançar com elas no futuro, depois das presidenciais. Temos tanta opinião para tanta coisa. Os cartazes, agora fala-se muito uns cartazes aí. Há uns cartazes aí que andam a levantar problemas. Dizemos o que temos a dizer sobre isso. Nós devíamos estar preocupados também em termos os nossos próprios cartazes. Dizer, olha, eu quero publicitar algumas coisas na minha vida sobre algumas pessoas que são importantes, que fizeram coisas notáveis para mim. Então precisamos de mover as vozes também. E precisamos de mover a nossa postura. Sabem, muitas vezes nós temos um problema de postura. Problemas graves de postura. Não sabemos como nos comportar, como nos posicionar. Como estar num sítio de forma que quem olhar para nós perceba pela nossa postura qual é o nosso coração. Nós temos problemas com isso, por exemplo, quando estamos aqui na igreja. Nós estamos aqui na igreja e eu sei que a maior parte de nós está aqui para adorar o Senhor. Eu sei que a maior parte de nós está aqui para ouvir a palavra do Senhor e que nós temos prazer nisso, isso é importante para nós, por isso é que nós estamos aqui. E isso merece todo o respeito. Porque as pessoas que estão aqui são as pessoas que decidiram estar aqui. Outras pessoas decidiram não estar aqui. Mas quem está aqui está. E isso vale muito. Mas às vezes nós temos muita dificuldade. Podemos ser mais competentes em ter uma postura adequada para aquilo que nós próprios decidimos. Nós é que decidimos estar aqui. Ninguém nos obrigou. Pelo menos até que eu saiba, ninguém foi obrigado. Está bem? Então eu vou assumir que ninguém foi. Quem foi... Um dia tu vais agradecer. Mas nós estamos aqui em adoração ao Senhor. Qual deve ser a nossa postura? Mesmo. Quando eu vejo alguém a adorar alguma coisa, às vezes nem é Deus, adorar um boneco. Há pessoas que têm uma postura mais adequada a adorar bonecos. Bonecos! Coisas inanimadas, coisas iguais aos bonecos dos meus filhos lá em casa. Tem mais postura de adorador a fazer isso do que nós que conhecemos o Senhor. Isso é esquisito. Se eu não fosse crente, olharia para nós às vezes e pensaria, vocês são esquisitos.
Vocês dizem que Deus está aqui e que esta é a casa do Senhor. Até fizeram uma música bem bonita. Mas depois as pessoas estão aqui na casa do Senhor com os braços cruzados enquanto falam que estão na casa do Senhor. Isso é contraditório. Vocês precisam de escolher. Isto é a casa do Senhor ou não é a casa do Senhor? Isso tem a ver com postura. Alguns de nós temos fraca postura de adoração. Alguns de nós temos uma fraca postura de gratidão, porque nós estamos tão preocupados em manter a nossa compostura que nós temos dificuldade em dizer um obrigado a Deus, aos outros, às pessoas que nós amamos. Dizer assim: olha, eu amo-te, eu gosto de ti, tu és importante para mim, eu preciso de ti na minha vida. Ainda bem que Deus te trouxe até à minha vida. E estamos à espera do momento em que os anjos se alinhem, como na festa de Natal, vêm nos anunciar: é agora, Joel, este é o teu momento. Diz as palavras: a vida não é um filme, não funciona assim. O filme tem guiões, a vida não funciona assim. A vida funciona com pessoas que decidem as posturas que querem ter em cada momento, até o dia em que Deus tira a oportunidade de termos mais posturas. Então, se estamos aqui hoje, nós precisamos decidir qual é a postura que queremos ter em relação à adoração ao Senhor, em relação às pessoas que estão à nossa volta, em relação aos nossos irmãos, em relação ao sítio onde nós vivemos. Alguns de nós temos uma fraca postura de termos orgulho no sítio onde nós vivemos. É o sítio onde nós vivemos, nós escolhemos viver aqui. Alguns de nós precisamos fazer paz com isso. Ama o sítio onde tu vives. É o sítio onde o Senhor te tem colocado. É uma bênção estar aqui. É uma bênção estar em Portugal. É uma bênção estar aqui nesta cidade. É uma bênção, é uma bênção. Ainda bem que o Senhor me colocou aqui. Porque a gratidão que ela vai fazer, ela vai nos trazer uma cura, vai nos trazer um caminho, vai nos trazer uma postura de tranquilidade em relação à vida. E alguns de nós não estamos felizes porque nós não estamos tranquilos, porque nós não temos uma postura adequada de acordo com a vida que Deus nos deu. Ainda estamos à espera da mulher dos nossos sonhos, quando o Senhor nos deu uma. Estamos à espera do homem dos nossos sonhos, quando o Senhor nos deu um homem, aqueles que nós que temos cônjuges. Estamos à espera de sermos as pessoas mais bonitas do mundo, quando para as pessoas que nos amam, nós somos as pessoas mais bonitas do mundo. Quando o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos te dizem que tu és bonito, é verdade, acredita, porque se tu não fosse, eles iriam te dizer também. Quando as pessoas te dizem que tu és importante, acredita nisso. Essas pessoas, elas estão a dizer isso com sinceridade. Então precisamos ter uma postura adequada para a realidade onde nós estamos. Se a minha postura, se eu digo que eu amo esta nação, se eu digo que eu amo esta igreja, se eu digo que eu amo a minha esposa, se eu digo que eu amo a minha família, isso tem que se perceber na minha postura. Não posso falar apenas assim e de repente estou aqui com a cara trancada. Quem é que vai acreditar em mim? Quem é que vai me levar a sério? Quem é que vai achar que é credível? E nós queremos ser pessoas credíveis em Deus, mas com a postura errada, isso não é credível. Postura é evangelismo também. As pessoas que olham para nós, olham para a nossa postura e leem-nos através da nossa postura. Elas podem não dizer nada, as pessoas são muito inteligentes, elas olham para a postura e percebem. Então vamos cuidar da nossa postura também. Este leproso, ele chegou ao pé de Jesus, um homem que ele nunca tinha visto antes. Ele chegou ao pé dele, voltou para ele, reconheceu alguma coisa e o que é que ele fez? Ele trabalhou na postura e disse: eu vou me prostrar, eu vou me ajoelhar, eu vou mostrar que eu adoro este homem de Deus. Ele é Deus, há uma revelação escondida aí, porque ele volta e ele glorifica a Deus, mesmo sem saber quem Jesus era. E alguns de nós precisamos de ter uma postura melhor, seja na igreja, seja na nossa vida pessoal. Será que a nossa postura, ela condiz com as nossas palavras? Será que nós não precisamos de mover a nossa postura também? A gratidão não foi feita para ser silenciosa, nem para ser abstrata, nem para ser teórica. A gratidão é ação, é postura, é manifestação. A gratidão não é tímida por orgulho. A gratidão, ela se move mesmo para lá do orgulho. A gratidão, ela destrói o nosso orgulho. Dizer: eu não queria fazer isto, mas eu preciso de reconhecer, eu preciso de me prostrar,
eu preciso de ser humilde. A gratidão que não se expressa, ela vai morrer, ela vai se enfraquecer, mas a que se expressa, ela vai se fortalecer. Então nós precisamos de reconhecer com sinceridade, nós precisamos de dar respostas de gratidão e nós precisamos de fazer também isso restituindo com propósito. Então é reconhecimento, é resposta, reconhecer, responder e restituir com propósito. Aqueles homens eram 10 homens, mas só um é que fez isto, só um é que restituiu com propósito. E porque ele restituiu com propósito, ele fechou um ciclo. Ele honrou. E sabem o que a honra faz? A honra, ela fecha ciclos. Ela abre futuros. Ela fecha ciclos e ela abre futuros. Ela permite fechar uma história bem. E como a história fica bem fechada, nós ficamos com a abertura na nossa vida para o futuro. Alguns de nós estamos a trabalhar contra o nosso futuro porque nós não fechamos bem ciclos. Nós não terminamos bem as coisas. E como nós não terminamos bem as coisas, o nosso futuro é meio atrapalhado, é sempre olhar para a frente e para trás ao mesmo tempo. E nós precisamos de olhar para a frente, que é para onde o Senhor nos chamou. Para o futuro deste dia, por exemplo. Mas para isso temos que saber restituir bem, com propósito. E isso nós conseguimos fazer através da honra. Todos aqueles 10 homens, eles foram curados, mas só um homem é que ouviu da parte de Jesus que a sua fé lhe salvou. Eles foram curados da sua doença, na sua lepra, na sua circunstância, mas só um homem é que ouviu, aquele que regressou, a tua fé te salvou, tu tens um caminho novo, tu podes seguir em frente, tu és salvo também, não és só curado, és salvo também. E eu quero, para nós como igreja e para nós como pessoas, que nós possamos viver futuros completos e plenos. Viver um presente e um futuro onde nós sabemos que somos restaurados integralmente. Honrar não vai mudar o passado. Honrar não é dizer que está tudo bem com o que aconteceu lá atrás. Honrar vai permitir redimir algumas coisas. Vai permitir redimir a caminhada. Vai permitir redimir o caminho que nós estamos a fazer. Dizer assim, olha, eu sei que para eu chegar aqui, houve muitas pessoas que contribuíram. Essas pessoas, elas têm a sua parte. Eu vou honrá-las e eu vou seguir em frente. E alguns de nós achamos que temos que escolher entre dizer que tudo correu bem lá para trás e honrar alguém. E eu gostaria de te libertar hoje. Nós vivemos tempos, até mesmo nas nossas opiniões, nas polarizações dos assuntos, que parece que tu tens que escolher tudo. Ou tu escolhes tudo, ou tu concordas com tudo, ou tu discordas de tudo. E isso não é verdade. Nós não precisamos de concordar com tudo sobre alguém, ou concordar com todas as ações de alguém, com tudo o que alguém nos fez, para dizermos, esta pessoa, ela merece ser honrada por causa disto que ela fez da minha vida. Há pessoas sem as quais eu não estaria aqui e que não estão aqui. Há pessoas sem as quais eu, Joel, não estaria aqui na igreja e elas já nem estão aqui mais na igreja. Elas já não estão mais aqui. Há pessoas com quem eu já nem tenho intimidade, eu já não tenho intimidade com estas pessoas, proximidade. Mas foram pessoas essenciais na minha caminhada, pessoas essenciais da minha formação como pessoa, como obreiro. E não temos que escolher entre, mas estas pessoas são incríveis ou são péssimas. Não, estas pessoas merecem honra onde elas merecem honra. E alguns de nós precisamos de encontrar paz aí. Há pessoas que elas podem nos ter magoado muito, mas merecem a nossa honra. E isso não quer dizer que elas não nos magoaram muito. E não quer dizer que elas não erraram e que deviam ter pedido perdão e deviam ter reconhecido e nunca reconheceram. Algumas delas já nem estão vivas, por isso não vão reconhecer, não vão voltar atrás. E deixaram feridas, mas nós que estamos vivos temos que lidar com as feridas, certo? Isso é verdade. Mas isso não quer dizer que estas pessoas não possam ser honradas por alguma coisa que elas fizeram na nossa vida. Ser curado em nome de Jesus. Não precisas de escolher.
papel de alguém na tua vida entre ser o vilão de todas as maldades, o responsável, ou ser o salvador, a pessoa que sempre fez bem. Porque não há ninguém assim, só Jesus é assim. Então há pessoas que nós podemos honrar para fechar ciclos e para podermos abrir um futuro livre. Alguns de nós precisamos de viver isso, ainda não temos experimentado isso. Honrar não é concordar com tudo, é reconhecer o valor. Não é saber tudo sequer. Como aquele homem que voltou para Jesus, ele não sabia tudo sobre Jesus. Ele não sabia quem Jesus era, não sabia o que Jesus iria fazer, não sabia que Jesus iria se entregar e dar a sua vida pela humanidade. Ele não sabia essas coisas. O que ele sabia é, este homem foi usado por Deus para curar alguma coisa em mim. Eu preciso reconhecer isso. Então nós não precisamos de entrar num novo ciclo, num novo ano, a carregar dívidas emocionais. Nem nós precisamos de entrar no novo ano a trazer reféns emocionais, pessoas que são reféns. São nossas reféns, nós é que somos os carcereiros dessas pessoas. Elas são nossas reféns porque elas não sabem o quanto elas foram importantes para nós, porque nós temos uma diferença qualquer. Elas estão nossas reféns porque elas ainda não foram libertas de alguma coisa, elas precisam de saber que elas não fizeram tudo errado. Então estão reféns ainda. E nós precisamos de as libertar. E libertá-las não é só deixar de falar delas e colocá-las num sítio de esquecimento no nosso coração, no mar de esquecimento. É nós honrarmos essas pessoas. Então, querem uma forma espiritual de fechar bem este ano? Vamos honrar uns aos outros. Porque isso nos liberta. Isso liberta pessoas também de nós. Precisamos de abrir mão de algumas pessoas. Dizer, olha, tu não és mais refém. Tu não és mais meu refém. Tu já não pertences a um lugar no meu coração específico. Não, tu já não és mais refém. Tu és alguém que fez isto de bem na minha vida. E que naquilo que não fizeste bem, que o Senhor te abençoe, te ajude, te revele e te leve para um lugar, para um futuro onde tu possas servir melhor as pessoas. Em nome de Jesus. Quem honra bem o passado entra bem no futuro. Então, eu gostaria que nós pudéssemos fazer isto. Nós tivéssemos uma oportunidade de praticar isso. E eu vou pedir à equipa aqui para colocar aqui o microfone. Este microfone é de todos nós. Nós precisamos de reconhecer com sinceridade. E alguns de nós não somos sinceros. Ou nós somos sinceros quando estamos emocionados. E nós não precisamos de estar embriagados de emoções para sermos sinceros. A Bíblia nos chama para a luz. Onde há luz, há verdade. E na verdade tudo se revela. Então nós deveríamos estar habituados a sermos verdadeiros. Devíamos ter prazer em sermos verdadeiros, porque é bom, porque isso corresponde ao caráter de Deus. Deus é luz. Então nós precisamos de reconhecer coisas com sinceridade. Há pessoas que não são bem sinceras. Há homens que não sabem ser sinceros, não são pessoas sinceras. Estou a falar homens, pessoas do sexo masculino. Não sabem ser sinceras. Não sabem ser sinceros com as esposas, com as mães, com os pais, com os filhos. Não sabem ser sinceros. Nós precisamos ser pessoas sinceras. É bom, é libertador. É bem mais fácil viver assim. Nós precisamos de dar respostas de gratidão. E às vezes dar uma resposta de gratidão é nós movermos a nossa voz também. Dizer assim, eu vou falar sobre isso. Eu não vou deixar que esta história morra. Eu vou manter a história viva. Eu vou falar sobre esse assunto. Eu vou contar esta história. É assim que se perpetuam as lendas entre nós, as coisas que são importantes na nossa nação. É porque ninguém deixa a história morrer. Contamos a história. Um dia havia um homem chamado Dom Afonso Henriques, lá em Guimarães, que se chateou com a mãe. Mas nós não dizemos essa parte assim, porque a história não pode ser contada assim. Ele tem que parecer bem na história, né? Então ele fez aquilo que tinha que fazer para Portugal nascer. Pronto. É uma história que a gente não deixa morrer e ela nunca morre por causa disso. Que histórias é que nós precisamos também de não deixar morrer? E nós precisamos de honrar. Precisamos de restituir, mas restituir com um propósito. Restituir para alguma coisa acontecer. Restituir para nós sermos curados. Eu preciso honrar pessoas que foram importantes na minha vida para eu ser curado
de coisas que elas mesmas me fizeram. Eu preciso honrar os meus pais para ser curado das frustrações que eu tive no meu crescimento por causa de alguma coisa que eu interpretei que os meus pais fizeram ou por causa de erros que eles cometeram. Eu preciso honrar a minha esposa ou o meu esposo, porque eu sei que há coisas que podiam ser muito melhores, mas eu sei que há coisas que são tão boas. Honrar com propósito. Honra não é uma prisão. Honrar não é um sítio eterno. Honrar não é... E é importante fazer este ponto. Eu já dou a oportunidade, está bem? É importante só dizer isto. Há pessoas que querem ser honradas só para elas nos manterem cativas nas suas vidas. Há pessoas que elas não estão à procura dessa honra que nós estamos a falar aqui. Elas estão à procura de nos manter cativas. Tu tens que reconhecer aquilo que eu fiz por ti em 91. Amigo, 91 foi lá atrás. Tu tens que reconhecer sempre, todas as vezes. A pessoa não quer ser reconhecida, porque ela já foi reconhecida. Ela quer é que eu fique naquele lugar cativo. Eu não preciso ficar naquele lugar cativo. Quando nós reconhecemos bem uma coisa, uma vez, ela está bem reconhecida, a gente fecha o ciclo, a gente segue em frente. Então não vamos confundir uma coisa com a outra. A honra e a gratidão não são lugares cativos, nem são prisões. Nós queremos acabar com as prisões, não queremos criar novas prisões. Então vamos restituir sim, mas com propósito, para chegarmos a algum lugar. Então, sendo este um momento de fim de ciclo também, entre nós, eu gostaria de deixar aqui esta oportunidade para nós partilharmos alguma coisa juntos, como comunidade. Quem quiser pode vir aqui e pode falar sobre alguém. E vamos tentar ser breves, vamos tentar ser específicos. Vamos tentar também perceber que este é um momento de honra e que quando nós honramos, nós edificamos alguma coisa. Nós estamos a construir, o propósito é esse. Não é um momento de ajuste de contas, está bem? Queremos ajustar contas é no fim, no culto, não é agora, está bem? Sempre lembrando o seguinte, isto está a ser transmitido online e durante algumas horas, cerca de 48 horas, isso vai ficar disponível. Depois nós editamos e o que as pessoas disserem aqui já não vai ficar mais, está bem? Mas qualquer pessoa, em teoria, poderá ver neste momento aquilo que está a ser transmitido aqui. Mas vamos fazer isso, vamos tirar um minuto ou menos, aqueles que puderem ser sucintos, e venham até aqui, se quiserem honrar alguém, que tenha sido importante, fechar esse ciclo na vossa vida.